Cristão verdadeiro cristão, é aquele que faz o que é certo. Faz o que é certo. Ama a Deus e ama o próximo, mas entende, conhece, sabe o significado destas palavras, desse mandamento, e não é apenas ouvinte, os bancos das igrejas, não é apenas ouvinte, como um professor ou pregando diante do altar e do culto, a um povo insensato, a um povo que precisa de conversão, libertação. Quantos ali precisam, mas não se convertem, não se libertam. Por quê? Porque os que estão pregando, a liderança, estão contaminados. São pregadores, são professores como de escola, de faculdade, como de um curso, anunciando a palavra de Deus, lendo a palavra, cantando a palavra, mas não vivem essa palavra. Por quê? Porque estão contaminados com o mundo, suas programações do mundo, seus jogos, suas músicas, suas festas, suas danças, imoralidade sexual, mau exemplo, tratam mal os outros, são orgulhosos. O que está faltando? Uma verdadeira conversão, experiência com Deus. Então, no vídeo anterior, no quarto vídeo, nós estávamos falando desse concílio que os apóstolos fizeram, o primeiro concílio em Jerusalém, a respeito dessa discussão entre eles, se os pagãos deveriam ou não, que se convertiam ao cristianismo, que recebiam Jesus, eram batizados, deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Paulo, Silas, Barnabé, entre outros judeus, diziam que não. Mas outros judeus, que vieram do farisaísmo, que eram cumpridores da lei, judeus cumpridores da lei, eles diziam que não, que eles deveriam, senão não seriam salvos. Por isso surgiu essa discussão entre eles, por não entender, não compreender esse mistério de Deus. Eles tinham o templo, tinham tudo que era sagrado, os paramentos, os objetos do culto. Então eles eram cumpridores, sim, os apóstolos, Jesus Cristo, os discípulos, aqueles judeus cristãos, eles eram cumpridores, guardavam os sábados, eram circuncisos, não proibiam de ser circuncidados os judeus, muitos deles já eram circuncisos, o que não eram os pagãos. Então a circuncisão e a lei de Moisés, eles cumpriam, eles estavam todo dia no templo, faziam oração nas casas, está lá, Atos dos Apóstolos. E todos os dias eles pregavam e se reuniam no templo para adorar a Deus. Sim, o próprio apóstolo Paulo, que pregava aos pagãos, ele também cumpria a lei. Mas ele não pregava aos judeus, que não deveriam ser circuncidados, aos judeus que não deveriam cumprir. Não, ele pregava aos pagãos. Vocês estão entendendo? Eles guardavam o sábado, guardavam, o templo estava lá, só foi destruído 70 anos, cerca de, na época, uns 30 e tantos anos depois, pelos anos 70, foi destruído, aí não teve mais tempo, até hoje. Então acabou, a antiga aliança encerrou. Temos a nova aliança. Mas enquanto eles tinham o templo e tinham a antiga aliança, eles cumpriam e guardavam. Então, o Espírito Santo e eles oraram. E Pedro deu testemunho a respeito de Cornélio, no capítulo 10, a visita que ele teve na casa de Cornélio, que era incircunciso, sua família também, mas eram tementes a Deus. Faziam muitas obras de caridade e oravam constantemente. Eram pagãos que não eram circuncisos, mas eram tementes a Deus, agradáveis a Deus. Tanto é que Pedro achava que estava até cometendo um pecado em ir à casa de um pagão, mesmo que ele fosse caridoso e bom para os judeus. Eles achavam que se contaminavam a fazer, mas Deus mostrou que não. Deus mostrou e revelou a ele que não. Então ele fala, dá esse testemunho, e eles chegam a uma concordância. Pedro, Tiago, entre os apóstolos, escreveram uma carta dizendo que os cristãos, vindo do paganismo, que estão se convertendo, não convém que sejam molestados, não convém que se crie a eles obstáculo, eles não devem, de jeito nenhum, guardar as leis de Moisés, exceto alguns pontos importantes para que haja uma convivência, alguns pontos importantes da lei
para que haja uma convivência entre judeus e pagãos. Porque judeus comiam e bebiam sangue, como muitos pagãos aí hoje ainda. Come e bebe sangue de animais. Se o animal foi sufocado, eles comem o sangue retido, mas para eles não. Na época, para eles era um escândalo. Não podia comer carne com sangue retido. Era preciso derramar o sangue para comer a carne. Então, que eles se mantenham assim. Esse é o ponto. Não comam carne sufocada, porque retém o sangue, não bebam o sangue. E eles também devem tomar cuidado com a imoralidade sexual. Carne sacrificada aos ídolos, idolatria, correto? Adorar ídolos, outros deuses, participar das mesas sagradas de deuses inúteis, abomináveis. Não, isso vocês têm que renunciar. Essa idolatria, esses deuses pagãos que vocês adoravam, você tem que renunciar. Não podem comer de seus sacrifícios e participar com eles, de jeito nenhum. Essa era a recomendação. Essa era a decisão do Espírito Santo e dos apóstolos. Imoralidade sexual, porneia, fornicação, adultério, prostituição da sexualidade. Vocês devem ser puros em santidade no corpo, no casamento, na vida sexual. E tomem cuidado para não escandalizar os judeus, que para eles o sangue, essa questão, é uma abominação, por causa da lei de Moisés. No mais, passe bem, é isso. E deu essa carta na mão de Paulo e de Silas, Barnabé, e eles anunciaram a todas as comunidades essas decisões. Então, o que estava escrito ali era que para eles, pagãos, não se preocupar em ter que se tornar prosélito, guardar os sábados, guardar todos os mandamentos de Moisés. Não precisa isso. Vocês têm que amar a Deus, sim, e amar o próximo, como a si mesmo. E essas recomendações aqui para haver convivência, porque vocês estão convivendo com os judeus agora. E são uma só comunidade, tem que ter unidade entre vocês. Então tem esses pontos ainda, que os judeus, na época, quando tinha o templo, os judeus, para eles, era uma abominação essa questão de carne sufocada e de sangue. Hoje, nós, entre os cristãos, não temos esse obstáculo. Mesmo que tenha evangélicos pregando que não se deve comer sangue, carne sufocada, isso é coisa da época, da cultura deles, e havia um escândalo por causa disso. Para evitar essa desunião, desarmonia, então tinha essa decisão dos apóstolos. Mas hoje não, isso era na época. E na época, o templo existia e estava lá, e eles guardavam as leis de Moisés, sim, os judeus. Mas aos pagãos que estavam se convertendo ao cristianismo não era necessário. Então houve essa transição, essa mudança, essa evolução. A antiga lei deu lugar à nova aliança. E na nova aliança nós temos esses mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E o novo mandamento que Jesus pregou e ensinou principalmente às lideranças, aqueles que querem ensinar e pregar a palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É superior. É uma santidade de mais alto grau. Então nós temos no cristianismo os pequenos santos, a igreja de forma geral, e temos grandes santos, que são alguns só, mas muitos se intitulam como profetas, como mestres da lei, como doutores, se intitulam como apóstolos e pastores, estão pregando o erro em nome da Bíblia, em nome de Deus. Por quê? Porque por trás da vida dessa gente, estou falando dos falsos evangélicos e dos falsos católicos, padres também, bispos também. E, enfim, existe todo um ministério de autoridades, muitos deles são falsos, é porque existe essa imoralidade por trás, avareza, ganância. Falsos, são fingidos, são falsos, acreditam na própria mentira. Não são verdadeiros. E estão enganando o povo.
Infelizmente. Por isso está assim. Hoje, a gente vê tanta gente com título de crente, evangélico, católico, mas que não guarda verdadeiramente, não pratica esse mandamento grande. Não está amando a Deus sobre todas as coisas. Não está amando nem o próximo como a si mesmo. Nem a si mesmo, às vezes, está se amando. Quanto mais amar o próximo. São carismáticos, são evangélicos, são cristãos, são protestantes, são católicos e outras religiões também. Mas eu estou falando de outras religiões, mas existem outras religiões, falsas religiões existem. Mas não é deles que quero falar, mas estou falando, pregando a vocês, que são e que têm esse título de crente, evangélico, cristão, católico. Para vocês que estou pregando. Estou pregando para essas falsas religiões que não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver. Estou pregando para vocês que são cristãos, que têm esse título